Carolina sempre foi a filha mais reservada da família. Aos 35 anos, era independente e havia conquistado a casa própria com anos de trabalho árduo como gerente em uma empresa de logística. Para ela, sua casa era seu santuário, um lugar que representava tudo o que havia conquistado sozinha. Enquanto sua irmã mais nova, Bianca, era vista como a estrela da família, por ter se casado cedo e dado 2 netos aos pais, Carolina sempre foi tratada com desdém. Não que se importasse tanto. Desde cedo, aprendera a criar uma barreira emocional para suportar os comentários ácidos de sua mãe, Dona Lourdes, e as comparações constantes feitas por seu pai, seu Antônio. Em um almoço de domingo, Carolina percebeu que algo estava diferente. Lourdes e Antônio estavam especialmente simpáticos, uma mudança rara. Bianca e o marido, Marcelo, também estavam lá, mas a tensão no ar era quase palpável. "Filha, como está o trabalho?" perguntou Lourdes, servindo mais suco no copo de Carolina. "Vai bem, mãe. Estou coordenando um novo projeto. É bastante desafiador, mas estou gostando", respondeu Carolina, cautelosa. Não era comum sua mãe demonstrar interesse genuíno em sua vida profissional. "E a casa? Deve estar difícil cuidar dela sozinha, né?" Lourdes continuou. "Nem tanto. Eu gosto de ter meu espaço. É tranquilo e organizado." O olhar que Lourdes trocou com Antônio não passou despercebido por Carolina. Mas ela preferiu não questionar. Depois do almoço, Bianca sugeriu que fossem para a sala. Marcelo ligou a TV, e todos começaram a conversar sobre assuntos variados, mas Carolina notava que a atenção de seus pais sempre voltava para Bianca e os filhos. Quando chegou a hora de ir embora, Lourdes a puxou de lado. "Filha, está tudo bem mesmo? Você parece tão solitária." Carolina sorriu de forma forçada. "Estou ótima, mãe. Não se preocupe." No caminho de volta para casa, Carolina sentia um aperto no peito. Ela sabia que algo estava por vir, mas não conseguia imaginar o que seria. Na semana seguinte, sua mãe a convidou para um jantar em família. Disse que era uma ocasião especial e que todos estariam presentes. Carolina hesitou, mas decidiu ir. Apesar de tudo, ainda nutria uma esperança de ser aceita sem julgamentos. O que ela não sabia era que aquele jantar mudaria sua vida para sempre. O jantar em família estava marcado para a sexta-feira. Carolina chegou pontualmente às 20 horas, como de costume. Ela trazia uma garrafa de vinho que havia comprado em uma delicatessen perto de casa. Gostava de ser educada, mesmo sabendo que seu gesto muitas vezes passava despercebido. Ao entrar na casa dos pais, foi recebida com um entusiasmo incomum. Lourdes a abraçou com força, algo que não fazia há anos. Antônio a cumprimentou com um sorriso largo, e até Bianca parecia mais amistosa do que o habitual. "Que bom que você veio, Carolina", disse Lourdes, segurando suas mãos. "Hoje é uma noite especial." "Especial?" perguntou Carolina desconfiada. "Tem algo para comemorar?" "Ah, vamos falar disso durante o jantar", respondeu Antônio, desviando o olhar. Bianca, que estava sentada no sofá com os filhos, sorriu de canto. "Acho que você vai adorar a ideia, mana." Carolina sentiu o estômago revirar. O clima estava estranho, e ela sabia que algo importante estava prestes a ser discutido. Porém, tentou manter a calma. Sentou-se na mesa e começou a conversar com Marcelo sobre assuntos triviais enquanto aguardava o início do jantar. Quando todos estavam reunidos à mesa, Lourdes começou a servir os pratos, enchendo a taça de vinho de Carolina com um exagero incomum. Parecia querer agradá-la a qualquer custo. "Então, mãe, o que é tão especial?" perguntou Carolina, tentando disfarçar sua inquietação. Lourdes lançou um olhar para Antônio, que tomou a palavra. "Carolina, você sabe o quanto valorizamos sua independência, não é? Você é uma mulher forte e determinada, e estamos muito orgulhosos das suas conquistas." Carolina franziu o senho.
Aquilo não soava como algo típico de seu pai. Ele continuou: "E justamente por isso, achamos que você é a pessoa mais sensata para entender uma questão delicada que temos enfrentado." "Que questão?" perguntou ela, já sentindo um arrepio na espinha. Bianca interrompeu com um suspiro dramático. "Carolina, a situação da minha casa está complicada. Com as crianças crescendo, precisamos de mais espaço. Você sabe como é difícil encontrar algo acessível." Antes que Carolina pudesse responder, Lourdes interveio. "Por isso, filha, pensamos que talvez você pudesse ajudar. Sua casa é grande e você mora sozinha. Não acha que poderia ceder seu espaço para Bianca e Marcelo?" A taça de vinho quase caiu das mãos de Carolina. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. Lourdes continuou: "Claro, não estamos dizendo para você ficar sem um teto. Você pode ficar conosco por um tempo." Carolina sentiu o rosto queimar. Olhou para Bianca, que parecia satisfeita, como se já esperasse a concordância da irmã. "Vocês estão sugerindo que eu simplesmente entregue minha casa?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Não é bem assim, filha. É só uma forma de ajudar sua irmã, que precisa mais do que você", explicou Antônio, com um tom paternalista. O jantar seguiu em clima tenso, mas Carolina sabia que a discussão ainda estava longe de terminar. Após o jantar, Carolina tentou ir embora, mas foi rapidamente interceptada por Lourdes. "Não vá ainda, querida. Precisamos falar sobre isso com calma." Carolina respirou fundo e cruzou os braços. "Não há muito o que falar, mãe. A minha casa é fruto do meu trabalho. Não vou entregá-la para ninguém." O tom firme surpreendeu Lourdes, mas ela não desistiu. "Você está sendo egoísta, Carolina. Sua irmã tem uma família para cuidar. É o mínimo que você pode fazer por ela." Bianca entrou na conversa, fingindo um tom melancólico. "Eu nunca pensei que você fosse tão dura, mana. Sempre te admirei por ser tão generosa." "Generosa?" Carolina interrompeu, sua voz mais alta do que o normal. "Generosa é diferente de ser usada, e é isso que vocês estão tentando fazer." Antônio se aproximou, tentando acalmar os ânimos. "Filha, entenda, estamos pensando no bem da família. Você não precisa de uma casa tão grande." Aquela frase foi a gota d'água. Carolina sentiu as palavras de anos de frustração borbulharem dentro de si. "Eu não preciso? Vocês acham que só porque eu sou solteira e não tenho filhos, minha vida vale menos? A minha casa é minha conquista. Não vou abrir mão dela. E isso não é negociável." Bianca, percebendo que a irmã não cederia tão facilmente, soltou um comentário venenoso. "Ninguém quer você, Carolina. Por isso você está sozinha. Talvez fosse melhor sumir mesmo, porque só está atrapalhando." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lourdes parecia chocada, mas não repreendeu a filha mais nova. Carolina olhou para todos buscando algum sinal de apoio, mas só encontrou olhares cúmplices. "É assim que vocês pensam de mim?" perguntou, sua voz trêmula. "Tudo o que fiz foi tentar agradar vocês, e no final, sou descartável." Lourdes tentou amenizar a situação. "Não é isso, filha. Só estamos dizendo que, como você está sozinha, pode ajudar mais. É pela Bianca, pelos netos." Carolina balançou a cabeça incrédula. "Chega. Eu já ouvi o suficiente." Ela pegou sua bolsa e saiu da casa sem olhar para trás, o som da porta batendo ecoando pelo corredor. Quando chegou em casa, Carolina estava exausta, mas não chorou. Ao invés disso, sentou-se no sofá e começou a refletir. Ela sempre soube que sua família a tratava de forma desigual, mas ouvir aquilo em voz alta a feriu profundamente. Naquela noite, Carolina tomou uma decisão. Não deixaria que ninguém a tratasse como um peso. Se sua família queria guerra, ela estava pronta para lutar. Os dias seguintes ao jantar foram de silêncio. Carolina não recebeu ligações nem mensagens da família,
e isso, para ela, foi um alívio. Mas a paz foi interrompida no sábado seguinte, quando Lourdes apareceu de surpresa na sua casa. Carolina abriu a porta e viu a mãe parada na entrada, com uma expressão séria e determinada. "Precisamos conversar", disse Lourdes, sem rodeios. "Você tem 5 minutos, mãe", respondeu Carolina, cruzando os braços. Lourdes entrou e olhou em volta, como se estivesse avaliando o espaço. "Carolina, entenda. Não é fácil para nós. Sua irmã está com dificuldades, e a casa dela é pequena para as crianças." Carolina suspirou. "Mãe, já falamos sobre isso. Não vou entregar a minha casa." Lourdes insistiu. "Você não precisa ser tão dura. Pense no bem da família. Não quer ajudar sua irmã?" Foi nesse momento que Carolina percebeu que não adiantaria tentar argumentar. Sua mãe e Bianca estavam dispostas a tudo para conseguir o que queriam. E se quisessem guerra, ela jogaria com inteligência. "Certo, mãe. Eu vou pensar. Mas com uma condição." Lourdes pareceu animada com a resposta, mas hesitou. "Que condição?" "Quero que vocês venham jantar aqui amanhã. Bianca, Marcelo, você e o papai. Podemos conversar com calma." Lourdes sorriu, satisfeita. "Sabia que você entenderia, filha." Assim que Lourdes saiu, Carolina começou a trabalhar em seu plano. Era hora de mostrar à família que ela não era tão ingênua quanto pareciam acreditar. No domingo, Carolina preparou o jantar com capricho. Cozinhou os pratos favoritos da família, arrumou a mesa com flores e até comprou uma sobremesa especial. Tudo precisava parecer perfeito. Quando a família chegou, foi recebida com um sorriso caloroso, algo que surpreendeu até Bianca. "Uau, mana! Não sabia que você tinha esse talento todo para receber visitas", comentou em tom quase zombeteiro. "Faço o meu melhor", respondeu Carolina, mantendo a calma. Enquanto comiam, Carolina conduziu a conversa de forma leve, até que finalmente tocou no assunto que todos estavam esperando. "Então, estive pensando na ideia de vocês. Sobre a casa?" Bianca se inclinou para a frente, ansiosa. "E aí? Decidiu fazer o que é certo?" Carolina respirou fundo e sorriu. "Talvez. Mas, antes de qualquer decisão, quero deixar claro algumas coisas." Todos a olharam com atenção, e Carolina sentiu que aquele era o momento perfeito para começar a virar o jogo. Carolina colocou os talheres sobre a mesa e olhou para cada um dos presentes com firmeza. "Antes de qualquer decisão, quero entender melhor a situação. Bianca, por que você precisa da minha casa exatamente?" Bianca hesitou, surpresa com a pergunta direta. "Como assim?" "Já falei. É para dar mais conforto às crianças. Nossa casa está apertada." Carolina arqueou uma sobrancelha. "Entendo. Mas Marcelo também trabalha, não é? Vocês dois têm condições de buscar algo maior, certo?" Marcelo, que até então estava calado, finalmente respondeu. "Estamos passando por um momento difícil, Carolina. Não é tão simples assim." Carolina assentiu lentamente. "Certo. Mas a minha casa, que eu conquistei sozinha, é a única solução que vocês conseguem enxergar?" Bianca cruzou os braços impaciente. "E o que tem de errado nisso? Você não tem filhos, não tem ninguém. Sua casa está sobrando." Aquelas palavras foram como uma faísca em um barril de pólvora. Carolina levantou-se da mesa e encarou a irmã. "Sobrando? Bianca, você tem ideia do quanto eu trabalhei para conquistar essa casa? Quantas vezes vocês riram de mim por trabalhar até tarde, por economizar enquanto vocês gastavam com futilidades? Agora, só porque não tenho filhos ou um marido, vocês acham que têm direito ao que é meu?" Antônio tentou intervir. "Carolina, calma. Não estamos dizendo que não valorizamos o que você fez, mas..." Ela interrompeu, sua voz firme. "Mas vocês acham que têm mais direito do que eu. Vamos ser honestos aqui. Isso não é sobre necessidade, é sobre conveniência."
O silêncio tomou conta da sala. Carolina respirou fundo, pegou um envelope que havia deixado estrategicamente sobre o balcão e o entregou à mãe. Aqui estão os documentos da minha casa. Quero que você veja com seus próprios olhos. Lourdes abriu o envelope, confusa, e começou a ler os papéis. Seus olhos se arregalaram ao perceber algo que não esperava. Carolina, isso está no nome de outra pessoa? Carolina sorriu. Sim, fiz isso há algumas semanas. Transferi a propriedade da casa para uma empresa que eu abri. Ela agora é parte de um patrimônio que não pode ser tomado de mim sem processos longos e complicados. Bianca, furiosa, bateu na mesa. Você está brincando, não é? Como pôde fazer isso? Como? Eu me protegi, porque sabia que vocês tentariam me pressionar até eu ceder. Lourdes ficou pálida. Carolina, você não precisava fazer isso. Somos sua família. Carolina riu, sem humor. Família? A única coisa que vocês fizeram foi me tratar como uma opção de conveniência. Mas isso acabou. Ela olhou diretamente para Bianca e Marcelo. Não vou dar minha casa nem ceder a vocês. Vocês vão ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Carolina sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia se defendido de verdade. Após as palavras firmes de Carolina, o ambiente ficou tenso. Bianca, sem conseguir disfarçar a raiva, levantou-se bruscamente. Você é uma egoísta. Não liga para ninguém além de você mesma. Carolina permaneceu calma, mas sua voz carregava a força de quem já havia suportado demais. Egoísta, Bianca? Eu trabalhei duro para ter o que tenho hoje. Enquanto você e Marcelo gastavam com viagens e luxos desnecessários, eu economizava cada centavo. Agora que vocês estão com problemas, a responsabilidade é minha? Marcelo tentou segurar Bianca, que estava prestes a dizer algo ainda mais ofensivo, mas ela o empurrou. Você vai se arrepender disso, Carolina. Não pense que vai sair por cima dessa situação. Carolina deu um passo à frente, olhando a irmã nos olhos. Já estou por cima, Bianca, porque pela primeira vez não estou deixando vocês me manipularem. Lourdes, que observava tudo em silêncio, finalmente se pronunciou. Meninas, por favor, isso está indo longe demais. Somos uma família... Carolina interrompeu, agora voltando-se para a mãe. Não, mãe. Família é algo que se apoia mutuamente, e não que tenta explorar um ao outro. Vocês nunca me trataram como parte de algo unido, apenas como alguém de quem podiam tirar proveito. Antônio abaixou a cabeça, como se estivesse envergonhado. Lourdes, por outro lado, tentou justificar. Não foi isso que quisemos fazer. Carolina cruzou os braços. Não foi? Então me diga. Quando foi a última vez que algum de vocês me perguntou como estou? Como vai minha vida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina suspirou, sentindo a verdade pesar no ar. Eu não espero mais nada de vocês. Quero apenas que respeitem as minhas decisões e minha vida. Bianca soltou uma risada amarga. Você acha que venceu, não é? Só porque conseguiu escapar dessa. Carolina não respondeu. Apenas voltou-se para a mesa, recolheu os pratos e começou a levar tudo para a pia. Era o sinal claro de que a conversa havia acabado. Quando Bianca percebeu que não conseguiria mais o que queria, saiu pisando duro, puxando Marcelo consigo. Lourdes hesitou, olhando para Carolina como se esperasse algum tipo de remorso, mas Carolina permaneceu firme. Boa noite, mãe. Lourdes suspirou e, sem dizer mais nada, seguiu o restante da família. Ao fechar a porta, Carolina sentiu um misto de alívio e tristeza. Finalmente, havia colocado limites, mas o preço parecia alto. Ainda assim, ela sabia que era o certo a se fazer. Após o jantar, Carolina decidiu focar no que realmente importava, sua própria felicidade. A casa, que antes parecia um símbolo de conflito, agora era seu refúgio de paz e conquista. Algumas semanas se passaram,
e a ausência da família começou a pesar. Apesar de toda a dor e mágoa, Carolina ainda sentia saudade, principalmente do pai, Antônio, que nunca havia sido tão agressivo quanto os outros. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, Carolina ouviu batidas leves na porta. Ao abrir, encontrou Antônio parado ali, segurando um buquê de flores simples, mas sinceras. "Posso entrar?" perguntou ele com um sorriso tímido. Carolina hesitou por um instante, mas finalmente deu passagem. "Claro, pai." Eles se sentaram na sala e Antônio começou a falar, sua voz carregada de arrependimento. "Carolina, quero pedir desculpas. Sei que o que aconteceu foi errado. Eu deveria ter te defendido, mas fiquei calado." Carolina olhou para ele, surpresa com a sinceridade. "Por que você nunca disse nada, pai?" Sempre pareceu concordar com eles. Antônio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Porque no fundo, eu tinha medo de enfrentar sua mãe e sua irmã. Elas têm personalidades fortes, e eu me acomodei. Mas vendo tudo o que você fez por si mesma, percebo que deveria ter te apoiado mais." Carolina sentiu um aperto no coração, mas também um alívio. Finalmente, alguém reconhecia o esforço que ela havia feito. "Obrigada por vir, pai. Isso significa muito para mim." Depois daquela conversa, Carolina começou a reconstruir, aos poucos, sua relação com o pai. Quanto à mãe e à irmã, as coisas permaneceram distantes, mas Carolina finalmente aceitou que não podia mudar a forma como elas eram. Meses depois, Carolina estava na cozinha preparando o jantar quando o telefone tocou. Era uma amiga antiga, Helena, convidando-a para uma reunião de colegas de escola. Apesar de relutante, Carolina aceitou o convite. Na noite do evento, ela reencontrou várias pessoas do passado, incluindo Gabriel, um antigo amigo de infância. Eles passaram horas conversando, relembrando histórias e trocando risadas. A partir daquele encontro, Carolina e Gabriel começaram a se encontrar com mais frequência. Ele era gentil, atencioso e, acima de tudo, respeitava Carolina como ninguém havia feito antes. Com o tempo, o relacionamento evoluiu e Carolina finalmente sentiu que sua vida estava completa, não porque alguém a preenchia, mas porque ela havia encontrado a paz consigo mesma. Gabriel era apenas a cereja do bolo. Carolina aprendeu que seu valor não estava em agradar os outros ou cumprir expectativas alheias. Ela reconstruiu os laços que valiam a pena, afastou-se de relacionamentos tóxicos e, acima de tudo, escolheu a si mesma. Sua história não foi sobre ceder, mas sobre encontrar força para dizer não quando mais precisava. E no fim, a felicidade foi sua maior vitória.